Olá, meu irmão e minha irmã. Que Deus e os céus te protejam. Quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. O Senhor manda te dizer, nesse dia, você terá vitória. Você não caminha só, meu irmão, você não está só, minha irmã. Vamos nos unir em fé e oração. Sejam todos bem-vindos a este momento sagrado em comunhão espiritual. Hoje, nos reunimos para mergulhar nas profundezas do Salmo 34, uma fonte inesgotável de consolo e orientação em nossa jornada de fé. Nele, encontramos as palavras divinas que alimentam nossas almas e fortalecem nossos espíritos em tempos de tribulação e reflexão. Convido cada um de vocês a se unir a mim nesta exploração das maravilhas contidas neste salmo inspirado. Que juntos possamos absorver sua sabedoria e encontrar refrigério em sua mensagem eterna. Sem mais demoras, iniciemos esta jornada de luz e fé. O Salmo 34 começa com uma declaração poderosa: louvarei ao Senhor em todo o tempo, a cada momento pronunciarei suas louvações. Esta é um convite a uma atitude constante de louvor e gratidão a Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos na vida. O salmista continua dizendo: somente no Senhor me gloriarei, que os humildes ouçam e se alegrem. Aqui, ele nos lembra que nossa confiança e segurança devem estar em Deus, que é nosso refúgio e fortaleza em todo momento. Em seguida, ele nos convida: venham, vamos contar as maravilhas do Senhor, exaltemos juntos o seu nome. É um chamado à comunhão e adoração coletiva, reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Uma parte bela deste salmo é quando o salmista declara: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Isso nos lembra da proteção divina que temos como filhos de Deus quando confiamos nele. O salmo continua com um convite a experimentar e ver por nós mesmos a bondade do Senhor. Provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. É um lembrete de que encontraremos satisfação e plenitude em Deus. Em seguida, ele nos dá instruções práticas para uma vida abençoada: temam o Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Isso implica em reverência e obediência a Deus, o que conduz a uma vida abundante e plena. O salmo conclui com uma promessa reconfortante: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Nos lembra que, mesmo em meio às nossas lutas e dificuldades, Deus está perto e disposto a curar e restaurar nossos corações. Esta leitura do Salmo 34 nos desafia a viver em constante louvor e confiança em Deus, sabendo que Ele é nosso protetor, provedor e curador. Oremos agora, expressando nossa gratidão e dependência dele em todas as áreas de nossas vidas. Vou orar por você hoje, tá bom? Com muita fé e muito amor no meu coração, eu vou orar por você. E se você quiser que o YouTube registre o seu nome, escreva o seu nome nesse canal. É uma corrente de oração para que o seu nome seja apresentado a Deus. E eu quero que você olhe aqui abaixo. Consegue ver a palavra ou inscrever-se? Você clica, é gratuito. No momento que você clicar, o próprio YouTube, que tem o seu nome, ele vai registrar o seu nome nessa corrente de oração, e o seu nome será apresentado a Deus todos os dias. A oração só trará coisas boas na sua vida, amém. Peço também a todos os meus irmãos queridos e amados que cliquem no símbolo do gostei. É uma mensagem positiva que você manda para o YouTube. Então ele faz com que outras pessoas conheçam essa corrente de oração. Hoje, vamos mergulhar em um breve comentário devocional sobre o Salmo 34, focando nos versículos de 1 a 3. À medida que crescemos em nossa fé e recebemos uma maior revelação de Deus, não podemos fazer outra coisa senão louvá-lo e adorá-lo permanentemente. Por isso, Davi exclama do fundo de sua alma: louvarei ao Senhor em todo o tempo, por sempre o louvarei. A adoração a Deus se torna uma resposta automática do nosso coração quando estamos cheios do Espírito Santo. Adorar é nos unirmos a Deus em espírito, entregando-lhe todo o nosso amor e preenchendo nossas bocas com louvor, pois Ele é digno. Este trecho nos lembra o que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a adoração a Deus e a plenitude do Espírito Santo em Efésios 5 versículo 18 ao 20. Paulo nos incentiva a não nos embriagarmos com vinho, mas a sermos cheios do Espírito Santo, expressando nossa adoração a Deus através de salmos, hinos e cânticos espirituais, dando graças por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
O crescimento, a maturidade e o conhecimento de Deus estão intimamente ligados aos frutos de nossos lábios, que confessam o seu nome para adorá-lo. O céu está repleto de adoração, e na igreja nos reunimos para adorar a Deus porque é a chave que prepara o caminho para sermos libertos, curados e abençoados em todas as coisas. Cada pessoa que ama a Deus louvará o seu nome com suas palavras, ações e pensamentos. A adoração é uma arma espiritual poderosa que quebra correntes, abre os céus e desata portas fechadas. Um exemplo conhecido disso é a história de Paulo e Silas quando foram presos, como narrado em Atos. Apesar da situação difícil, decidiram adorar a Deus. Sabiam que estavam presos por pregar a palavra de Deus e que era tudo temporário. Sua única resposta foi adorar o Pai, e a manifestação de sua adoração foi tão gloriosa que o Senhor fez tremer o lugar e foram libertados. O relato em Atos 16 versículo 16 ao 40 conta como Paulo e Silas, por volta da meia-noite, começaram a orar e cantar hinos a Deus na prisão. Os outros presos os ouviam e, de repente, houve um terremoto tão forte que os alicerces da prisão tremeram. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes dos prisioneiros se soltaram. Isso nos ensina que, assim como Davi se glorifica no Senhor, as pessoas de fé exultam por ter a bondade e o amor de Deus ao seu lado, e por sentirem a doce presença do Espírito Santo todos os dias. O versículo 3 nos convida a falar das grandezas do Senhor e a louvar juntos o seu nome, o que é poderoso quando o fazemos com outros irmãos para nos fortalecer e para que a obra de Deus prospere. Em nossa jornada de fé, a Bíblia Sagrada é um guia essencial para fortalecer nossa conexão com Deus e encontrar sabedoria para os desafios da vida. Pensando nisso, selecionei cuidadosamente algumas traduções da Bíblia Sagrada com acesso rápido e seguro através dos links fixados no primeiro comentário desse vídeo. Se vocês ainda não têm uma Bíblia, ou se desejam ter uma nova para explorar e estudar, convido-os a adquirirem a Sagrada Escritura através do link fixado nos comentários. Este é um passo significativo na jornada espiritual de cada um de vocês. Que este livro sagrado seja uma fonte de luz e esperança em suas vidas, guiando-os para mais perto de Deus. Não há presente mais valioso do que o conhecimento e a sabedoria encontrados nas páginas da Bíblia. Avancemos para o versículo 4. Aqui, David nos compartilha uma experiência poderosa: orei ao Senhor e ele me respondeu, ele me libertou de todos os meus temores. Neste verso, encontramos três elementos importantes: a ação de orar, a resposta de Deus e a libertação dos temores. O temor é considerado o inimigo número 1 da fé e da vida espiritual. Muitas vezes, quando buscamos ajuda, é porque estamos enfrentando algum tipo de temor. No entanto, em vez de se concentrar no medo, David direcionou sua atenção para o Deus Criador de todas as coisas e buscou-o em oração. E adivinhe só? Ele recebeu uma resposta. Isso nos lembra que, muitas vezes, a resposta de Deus não chega simplesmente porque não oramos. Portanto, é imperativo que dediquemos um tempo sincero e profundo em oração a Deus. O resultado será a resposta de Deus e a liberdade de todos os nossos temores. No versículo 5, encontramos uma promessa reconfortante: os que buscam a sua ajuda estarão radiantes de alegria, ou nenhuma sombra de vergonha lhes escurecerá o rosto. Este salmo, em sua forma poética, na versão Reina Valera de 1960, expressa isso de uma maneira bela: os que olharam para ele foram iluminados, e seus rostos não foram envergonhados. Buscar a ajuda de Deus, orar e dirigir nossa esperança e expectativa a Ele é o que traz luz às nossas vidas. Muitos podem ter algum conhecimento de Deus ou ter tido alguma experiência, mas para sermos verdadeiramente iluminados pelo Senhor, sempre devemos olhar para Ele. Isso significa ouvir sua palavra, obedecê-la, buscá-la e fazer sua vontade. Ao satisfazer nossa fome e sede espiritual e nos colocarmos no caminho de Deus, sua luz brilhará em nós e trará alegria radiante às nossas vidas. Quando buscamos a ajuda de Deus, alcançamos o momento em que a luz irrompe sobre qualquer sombra de vergonha em nossas vidas, nos trazendo a plenitude de Deus. Podemos comparar isso com o que está escrito no livro de Jó, capítulo 11, versículo 17, a vida será mais clara que o meio-dia, mesmo que haja trevas, será como amanhã. Esta é a vontade de Deus para você, para mim e para todos os filhos de Deus, em que sua luz nos guie, nos ilumine e nos encha de alegria radiante. A glória de Deus deve ser refletida através de nós.
Se basearmos nossa vida em Deus e procurarmos ser fiéis a Ele, sua luz preencherá cada canto de nosso ser e daqueles ao nosso redor. No versículo 6, novamente vemos a importância da oração como resposta às dificuldades. Aqui, David testifica: na minha aflição, orei ao Senhor, e Ele me ouviu, Ele me livrou de todas as minhas dificuldades. Essa repetição da atitude de orar e a resposta de Deus nos salvando de todas as dificuldades ou angústias demonstra o poder tremendo de Deus. Ele nos dá a palavra ou toda só para nos fazer entender que Ele sempre pode nos ajudar. Só precisamos orar a Ele para que nos guie para a saída e nos conceda liberdade. Não há angústia que Ele não possa resolver, mas devemos ter a humildade de nos focarmos nele para sermos iluminados enquanto oramos. No versículo 7, encontramos um dos textos mais populares da Bíblia: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Aqui, vemos a tremenda importância do temor a Deus. A Bíblia está repleta de referências sobre o temor a Deus, que nada mais é do que obedecer sua palavra, sabendo que Ele é o Criador de tudo e quer o melhor para nós. Ter temor a Deus é sensatez, sabedoria, é ter respeito, reverência, adoração, amor e devoção a Ele. Para saber se tememos a Deus, precisamos estar atentos para fazer tudo o que Ele nos pede e não nos desviarmos de seu caminho. Assim, seu anjo estará presente para nos defender. Essa proteção não tem comparação ou não há melhor proteção na vida do que o anjo do Senhor acampando ao nosso redor e nos defendendo. No versículo 8, somos convidados a testar a Deus, buscá-lo, recorrer a Ele como nosso refúgio para experimentar sua bondade. David tinha uma relação genuína de amor com Deus, e a Bíblia nos deixa claro que qualquer pessoa que busca a Deus com humildade e sinceridade terá seu favor e resposta. Por isso, este texto também é uma promessa de alegria para aqueles que se refugiam nele. Versículo 9 e 10 nos dizem: temam ao Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Mais uma vez, vemos as bênçãos para aqueles que amam, respeitam e temem a Deus. O temor a Deus tem pouco a ver com comportamentos externos e muito a ver com atitudes internas. Os fariseus nos tempos de Jesus cumpriam todas as leis externas, mas não tinham um coração agradável a Deus. Isso nos mostra que o religioso pode confundir as pessoas, pois alguém que parece ser santo e piedoso pode não ter a aprovação de Deus. Deus não julga como o mundo julga, Ele vê o coração. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo um começo humilde e sendo desprezado por sua própria família. Ele entendeu o que Deus valoriza em nós, como podemos ver neste salmo e em muitas outras histórias na Bíblia. Quando percebemos mais atitudes em nosso coração, devemos ter a humildade de reconhecê-las e mudá-las. Se lutarmos para vencer os maus hábitos ou atitudes, devemos decidir abandonar tudo o que nos prejudica e pedir ajuda a Deus para ter o coração reto que precisamos. A falta do temor a Deus pode levar uma pessoa a ser mentirosa, desrespeitosa, imoral, corrupta, violenta, incrédula e a praticar todo tipo de maldade ligada à arrogância e rebelião. No entanto, alguém pode aparentar ter religiosidade, mas no coração ser o oposto. O temor a Deus não pode ser medido pelas aparências, cada um deve se livrar das áreas escuras e se entregar a Deus, renunciando ao mal e vivendo para agradá-lo, amando sua presença e obedecendo sua palavra. A promessa é que aqueles que temem a Deus não terão falta de nenhum bem, como exemplificado no versículo 10 com os leões jovens e fortes, que mesmo sendo fortes e jovens podem passar necessidade, mas os que temem a Deus, independentemente de sua situação, não terão falta de nada. No versículo 11, recebemos um convite contundente de um pai para nos ensinar o mais importante que precisamos saber: aprender o temor a Deus, meu caro amigo, imediatamente. Avancemos para o versículo 12. O autor apresenta duas perguntas simples, mas extraordinárias ao mesmo tempo. A Bíblia Reina Valera 1960 pergunta: quem é o homem que deseja a vida, que deseja muitos dias para ver o bem? A nova tradução na linguagem de hoje expressa assim: você quer viver uma vida longa e próspera? Essas perguntas nos indicam que uma vida e um coração cheios do temor do Senhor nos levarão a viver muitos dias para ver o bem. Não apenas uma vida longa, mas também uma vida longa e feliz. Podemos agradecer a Deus porque sua vontade é que tenhamos uma vida longa e feliz.
Nossa parte é nos submetermos ao seu plano, amá-lo com todo o coração, iluminar e limpar cada canto escuro e pecaminoso de nossa vida, sendo cheios do Espírito Santo para viver como vencedores, quebrando toda maldição e cadeia que o inimigo tenta trazer para nossas vidas. Nos versículos 13 e 14, encontramos uma resposta que parece simples, mas que também implica um grande compromisso e consagração. Diz: e guarda tua língua do mal e teus lábios de falar engano, ou aparta-te do mal e faz o bem, ou busca a paz e segue-a. Controlar nossa língua é uma das tarefas mais difíceis, mas é um sinal de que estamos amadurecendo. Isso implica falar de vida, fé, esperança e proclamar as promessas de Deus, deixando para trás toda mentira e engano. Também significa não julgar os outros, pois todos temos fraquezas e imperfeições. Devemos parar de agir como juízes antes de julgar os outros. Cuidemos de nós mesmos, apliquemos a misericórdia de Deus aos outros e sejamos mais observadores de nossas próprias ações para ser um exemplo. Guardar a língua do mal implica deixar de reclamar, abandonar o ódio, a inveja, a incredulidade, a dureza e o ciúme. Significa renunciar a nos colocarmos como juízes religiosos, abandonar a dúvida, parar de amaldiçoar os outros. Deixar de falar mal implica muito mais do que simplesmente abster-se de dizer palavras grosseiras ou imorais. Trata-se de examinar nosso coração para que nossa boca reflita arrependimento e humildade. Este texto é um daqueles que se repetem. Literalmente, no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, é muito contundente quando vemos um texto que se repete literalmente no Antigo e no Novo Testamento. O apóstolo Pedro cita o Salmo 34 e o faz sob o seguinte contexto: e finalmente, todos devem ter a mesma atitude, ter compaixão uns dos outros, amar-se como irmãos e irmãs, ter um coração bondoso e manter uma atitude humilde. Não retribuam o mal com o mal, nem os insultos com mais insultos, pelo contrário, respondam com uma bênção. A isso vocês foram chamados, para que recebam bênção como herança. Pois as Escrituras dizem: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Desvie-se do mal e faça o bem, ou busque a paz com perseverança. Pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. Muitas das chaves para alcançar a vitória em nossa vida diária estão nestes versos que nos falam abertamente sobre desfrutar a vida e ver muitos dias felizes. O fruto está diretamente relacionado com as palavras que saem de nosso coração. Pedro nos instrui a não responder com insultos, mas a abençoar, a ter um bom coração, a manter uma atitude humilde e a não retribuir o mal com o mal. No final, ele afirma que Deus o chamou para isso e ele concederá sua bênção. Em seguida, ele cita o Salmo 34, versículos 11 ao 16. Tudo se resume à humildade do coração e em rejeitar o mal, evitando que se transforme em palavras, sendo generosos até mesmo com aqueles que nos fazem mal. Esta é a maneira bíblica de ter paz e ver muitos dias bons e felizes. Pedro também nos exorta a nos afastarmos das coisas contrárias à palavra de Deus, dizendo: afasta-te do mal. Alguns querem saber como obter a bênção, e querido amigo, antes de sacrifícios e esforços humanos, o Senhor requer de nós um bom coração, humildade, não abrir a boca para o mal e não perseguir aquilo que nos prejudica. Temos a responsabilidade de nos deixarmos moldar pelo Espírito de Deus, e assim seremos cada vez mais semelhantes a Jesus. Renunciar a esses maus desejos é morrer para a carne e viver no fogo de Deus desde o momento em que dispomos nosso coração para obedecer e viver de acordo com a palavra de Deus. Seus olhos estarão sobre nós, vigilantes e controlando nossos passos, e Ele nos ajudará. Seus ouvidos estarão prontos para nos ouvir quando clamarmos e pedirmos sua ajuda. Além disso, Ele nos diz que não será o mesmo para aqueles que praticam o mal. Se você tem buscado fazer a vontade de Deus, mesmo que isso tenha trazido dificuldades, saiba que o Senhor vê e seu ouvido está atento ao seu clamor. Ser fiel em todas essas coisas não será em vão. Avancemos para os versículos 17 e 18. Eles nos dizem que o Senhor ouve aqueles que clamam por ajuda, Ele os resgata de todas as suas dificuldades. O Senhor está próximo daqueles que têm o coração quebrantado, Ele resgata os espíritos destroçados. Isso nos mostra que Deus nos chama a buscar sua ajuda. Quando clamamos, estamos demonstrando fé,
pedindo ajuda e, mais uma vez, a palavra todas é repetida. O Senhor nos livra de todos os temores, de todas as angústias, aflições e dificuldades. No versículo 18, vemos novamente que Deus presta atenção ao nosso ser interior e não às aparências que possamos apresentar aos outros, ou seja, o farisaísmo religioso. Um espírito humilde é agradável a Deus porque é sensato e não se considera autossuficiente. O Senhor exaltará aqueles que se humilham diante dele e humilhará os que se engrandecem. Nos versículos 19 e 20, a pessoa íntegra enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor vem em seu socorro em cada ocasião, pois ele protege os ossos dos justos e nenhum deles é quebrado. Aqui, a integridade é enfatizada, pois todos passam por dificuldades, mas o Senhor livra todos os íntegros delas. Integridade é guardar a palavra de Deus e viver por ela. A graça de Deus não é para especulações, mas para nos fortalecer para vencer. Jesus disse à mulher acusada de adultério: vai, não peque mais, mostrando-lhe sua graça com perdão e amor, exortando-a a viver uma vida santa, longe do adultério. Ele também disse que, se o amamos, devemos guardar seus mandamentos. A obediência não é algo trivial, é o que Deus quer alcançar em nossos corações. É uma atitude que devemos decidir ter, e por isso Ele nos deu o Espírito Santo, que nos capacita, fortalece e transforma. Veja como Jesus colocou isso em João 14 versículo 15 ao 18, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, ou voltarei para vocês. Todos podemos cometer erros, mas nossa atitude deve ser de deixar de cometê-los, porque o pecado nos prejudica e nos afasta do plano de Deus. O Senhor é bom e promete responder aos íntegros e proteger os justos. Nos versículos 21 e 22, é certo que a calamidade destruirá os perversos, e aqueles que odeiam os justos serão punidos. Mas o Senhor redimirá aqueles que o servem, ou nenhum daqueles que se refugiam nele será condenado. Em tempos como os nossos, o mundo está crescendo em perversidade, imoralidade e frivolidade, está obcecado por coisas corruptas. Mas chegará o dia em que Deus trará limpeza e justiça, isso Ele nos promete. O versículo 21 e 22 nos confortam com a promessa de salvação e proteção contra o juízo divino. Ele resgata aqueles que o servem, que fazem sua vontade, que decidiram segui-lo e colocar suas vidas em suas mãos. O salmo termina com a promessa de que aqueles que o servem, confiam e buscam não serão condenados. Estamos sob o seu favor. Agora, vamos fazer juntos esta oração baseada no Salmo 34. Querido Pai Celestial, te adoramos acima de todas as coisas, continuamente te louvamos. Agradecemos por tua maravilha e grandeza, exaltando juntos o teu nome. Confiamos em ti e esperamos tua resposta. Sabemos que sempre nos livras de todo temor, aflição, angústia e dificuldade. Que tua luz nos ilumine para que estejamos radiantes de alegria. Ensina-nos a temer teu nome e a obedecer-te, assim nos protegerás em todo o tempo. Envie teu anjo para acampar ao nosso redor e nos defender de todo mal. Dá-nos, Senhor, tudo o que precisamos. Agora queremos ver teu amor e bondade. Esperamos e confiamos em ti porque és bom e justo com todos aqueles que te são fiéis. Que tua provisão venha em todo o tempo para que nada de bom nos falte, em nome de Jesus. Limpa nossos lábios de toda palavra corrompida e grosseira. Ajuda-nos a controlar nossas palavras para que apenas expressemos palavras de fé, autoridade e bênção. Arrependemo-nos de tudo o que é injusto e te buscamos de todo o coração para que teus olhos cuidem de nossos caminhos e nos protejam em toda situação e circunstância. Que teus ouvidos ouçam nosso clamor agora e recebam tua compaixão. Vem em nosso auxílio, resgata-nos de toda armadilha e dificuldade, salva-nos, perdoa-nos para que nós e nossas famílias não sejamos condenados. Pedimos e proclamamos tudo isso no poderoso nome de Jesus de Nazaré. Amém. Você crê, irmão querido? Compartilhe essa oração com todos os seus familiares, com os seus amigos, as pessoas que você ama. Que Deus te use hoje poderosamente para que através de você muitas pessoas recebam o livramento de Deus. Amém.
Agradeço por estar aqui neste momento de fé e comunhão. Que a paz de Deus esteja sempre com você. À medida que chegamos ao fim desta jornada espiritual através do Salmo 34, que nossos corações estejam cheios de gratidão pela sabedoria divina que recebemos. Que cada verso ecoe em nossas almas, recordando-nos da presença amorosa e protetora de nosso Pai Celestial em todas as circunstâncias. Que possamos aplicar os ensinamentos deste salmo em nossas vidas diárias, fortalecendo nossa fé e confiança no Senhor. Que a oração que elevamos juntos seja como incenso agradável diante de seu trono de graça. Agradeço a cada irmão e irmã por se unirem a mim neste momento de comunhão espiritual. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre conosco. Te amo, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe abundantemente. Até a próxima vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.